Vamos para cima, pessoal. Vamos concluir o estudo do tema inquérito policial. Olha, quando eu falei contigo sobre arquivamento do inquérito policial, nós estudamos a regra prevista no CPP, eu falei contigo sobre o desarquivamento e também alguns pontos específicos. Agora, muita atenção, porque quando eu falo em arquivamento de inquérito policial, se o inquérito policial ele foi arquivado, não cabe recurso de ofício pela autoridade judicial, não cabe. O que existe é um controle judicial, então não cabe recurso de ofício. Cabe, segundo o CPP, o ato do juiz de encaminhar os autos para o procurador-geral. Então, como regra, no processo penal, quando eu falo em arquivamento do inquérito policial, não cabe recurso de ofício, mas eu tenho uma exceção. Nos crimes contra a economia popular, caso eu tenha arquivamento do inquérito policial, cabe recurso de ofício. Cabe recurso de ofício até por conta do conteúdo da lei. A lei fala sobre economia popular. Então, regra, quando o inquérito policial é arquivado, eu não posso mandar para a instância revisora de ofício. Eu não posso fazer um recurso de ofício sem que a parte interessada peça. A parte interessada tem que apresentar um recurso. Todavia, eu tenho uma exceção. Cabe recurso de ofício quando tiver arquivamento de inquérito policial nos crimes contra a economia popular. Se isso cai em prova, já pensou? Pois é. Só que eu te disse que o inquérito policial e seu arquivamento, eles tiveram as suas regras alteradas pelo pacote anticrime. O pacote anticrime, ele alterou o artigo 28 do CPP. Todavia, esse artigo 28 que foi alterado pelo pacote anticrime, essa disposição do pacote anticrime que deu nova redação ao artigo 28, ela foi suspensa, teve a sua eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, a regra do pacote anticrime, ela não está valendo, continua valendo a regra que nós já estudamos. De toda forma, para o teu conteúdo ficar completo e para você não ter problemas com desatualizações, quando for decidido lá a regra do pacote anticrime, se é constitucional ou não, eu quero que você saiba o que o pacote anticrime fala. Pelo pacote anticrime, regra que não está valendo, ela está com eficácia suspensa. Mas se no mérito da ação direta de inconstitucionalidade o Supremo Tribunal Federal entender que o pacote anticrime é constitucional, é válido, aí vai ser aplicada essa regra aqui. Pelo pacote anticrime, cabe ao Ministério Público arquivar o inquérito policial. Na redação original do CPP, quem arquiva é o juiz. Só que o pacote anticrime, ele passou essa função para o Ministério Público. Então, o Ministério Público, se ele entender que não tem elementos suficientes para oferecer a denúncia, o próprio Ministério Público arquiva o inquérito. E após ele arquivar o inquérito, ele comunica à vítima, o investigado e a autoridade policial desse arquivamento e encaminha os autos para a instância de revisão ministerial, que ela é um órgão dentro do próprio Ministério Público. Dessa forma, eu não vou falar mais em decisão judicial. Pelo pacote anticrime, já que é o Ministério Público que arquiva, a revisão desta decisão de arquivamento, ela é feita dentro do próprio Ministério Público, porque o Ministério Público arquiva, ele comunica a vítima, investigado e autoridade policial desta decisão de arquivamento e encaminha os autos em que houve arquivamento do inquérito policial para a instância de revisão ministerial para que ela faça a homologação do arquivamento. Assim, se um promotor de justiça entender que ele não tem elemento suficiente de autoria, de materialidade, se ele entender que não há base suficiente para oferecer a denúncia, o próprio promotor arquiva. Ele arquiva, comunica a autoridade policial, comunica a vítima e ele encaminha para que esta decisão seja revista, homologada pela instância revisional do próprio Ministério Público. Então o problema é resolvido dentro do próprio Ministério Público. Essa que é a regra do pacote anticrime. Acontece que esse encaminhamento para revisão ministerial, ele é automático. Só que essa revisão ministerial aqui, além do envio pelo próprio Ministério Público que arquivou, essa revisão ela também pode ser requerida por algumas pessoas. A própria vítima ou seu representante legal não vão ser comunicados da decisão de arquivamento? Pois é, se a vítima, o representante legal, se discordarem dessa decisão de arquivamento, a vítima ou representante legal, de forma expressa, da comunicação do arquivamento, podem pedir a revisão no prazo de 30 dias. Dessa forma, o Ministério Público arquiva e comunica à vítima.
Se a vítima discordar, ela ou então seu representante legal pode, de forma expressa, no prazo de 30 dias dessa comunicação, pedir que a revisão seja feita. Mas quem que vai fazer essa revisão? Essa instância de revisão ministerial, um órgão que faz parte da estrutura do Ministério Público, que será responsável pela revisão dessa decisão que arquivou o inquérito. Se for um crime que é praticado em detrimento da União, dos estados ou dos municípios, a chefia do órgão de representação judicial também pode requerer essa revisão. Mas, professor, como assim? O município, o órgão responsável pela representação judicial é a Procuradoria-Geral do município. Quem que é o chefe da PGM? É o Procurador-Geral do município. Nos estados, a Procuradoria-Geral do Estado. Então, o Procurador-Geral do município, o Procurador-Geral do Estado. Eu estou te falando que os chefes, a chefia dos órgãos de representação judicial da União, dos estados e dos municípios, eles também podem requerer esta revisão. Agora, cuidado, tem um prazo para requerer essa revisão, que o prazo é de 30 dias, a gente já estudou. Esta é a regra do pacote anticrime. Então, deixa no teu material, que é pequenininho. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, teu material já vai estar completo, porque você está confeccionando um caderno. O caderno está sendo confeccionado e ele não é para um concurso só, é para a vida. É para a tua vida de estudos quando cair o tema, a matéria, processo penal. Agora que a gente já sabe como é que ficou a regra do pacote anticrime a respeito do arquivamento, vamos falar sobre o valor probatório do inquérito policial, que a gente até comentou. O valor probatório das provas, dos elementos colhidos no inquérito policial é reduzido ao relativo. Por quê? Porque uma das características do inquérito é que ele é inquisitivo. Nele, as provas obtidas, elas não são obtidas em respeito ao contraditório e ampla defesa. Dessa forma, os elementos obtidos no inquérito, eles têm alguma relevância, eles têm algum valor probatório? Tem valor probatório sim, mas é um valor reduzido, é um valor relativo. Por que é um valor reduzido? Por que é um valor relativo? Porque são elementos, são provas obtidas sem o contraditório, sem ampla defesa. Por isso, o Código de Processo Penal, ele estabelece que o juiz, ele não pode decidir, ele não pode fundamentar uma decisão exclusivamente com elementos obtidos no inquérito policial. Sobre provas, nós vamos se aprofundar um pouquinho mais no bloco específico de provas, tá? E isso se cair no teu concurso, porque se não cair no teu concurso, você nem assiste a aula de provas. Então, o que eu quero que você entenda? Eu não preciso me aprofundar em provas aqui. O que você tem que entender é, os elementos obtidos no inquérito policial, eles têm um valor probatório reduzido ou relativo. E o juiz, ele não pode fundamentar a sua decisão se baseando exclusivamente em elementos obtidos no inquérito policial. Só que esse dispositivo do CPP, ele tem a seguinte interpretação pela jurisprudência, que é o que cai em prova. As provas obtidas exclusivamente do inquérito policial, elas não podem servir de base para condenar. Elas não podem servir de base para condenar, mas para absolver sim. Eu estou te falando que eu posso ter uma absolvição se baseando apenas em provas obtidas no inquérito policial, mas isso é exceção, porque qual que é a regra? A regra é que não pode fundamentar a decisão apenas em provas obtidas no inquérito policial, eu não posso. Só que eu tenho essa interpretação aqui que cai em provas. Então, cuidado, o Poder Judiciário, ele pode condenar com provas obtidas exclusivamente no inquérito policial? Não pode. Mas ele pode absolver? Pode, poder pode. Agora, se ele colocar de forma genérica, segundo o CPP, o juiz, ele não pode fundamentar a sua decisão com provas obtidas exclusivamente no inquérito policial. Tá certo. Então é você observar como é que a banca está perguntando, se ela está perguntando lei seca, se ela está perguntando interpretação da lei seca. Como nós entendemos o valor probatório, nós falamos também aqui sobre Ministério Público. O Ministério Público, ele não pode instaurar e nem chefiar inquérito policial. A gente conversou sobre isso. Então, quando eu falo em poder de investigação do Ministério Público, o MP, ele não instaura, ele requisita a instauração e ele não chefia. Então, o MP não chefia inquérito policial e ele também não instaura. O que ele pode fazer é requisitar, fazer uma requisição para que o IP seja instaurado. Todavia, a Constituição Federal, ela concede para o Ministério Público o poder de investigação.
Então, o MP, ele pode sim, ele pode adotar procedimentos, ele tem procedimentos próprios de investigação, mas não é o inquérito policial, porque inquérito policial é polícia judiciária. Então, o MP, ele não é o titular, ele não chefia, ele não instaura inquérito policial. O que ele pode fazer é uma requisição para instauração. Mas ele pode investigar? Sim, ele tem procedimentos próprios de investigação. Para encerrar o conteúdo do inquérito policial, eu quero que você pegue o teu material, porque nós temos mais algumas disposições legais que são aplicáveis ao assunto. Então pega o teu material. Professor, eu estou sem o material, está aí na plataforma. Na plataforma você tem um material teórico, aquele PDF, e você também tem um material de questões. Pega o material teórico para a gente dar uma olhada em alguns pontos importantes, algumas disposições legais, tá? Então vamos lá. Tá lá no finalzinho, tá lá, 1.12, tá? 1.12 do material. Vamos lá. Demais disposições legais. Primeiro, algumas disposições do Código de Processo Penal. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, artigo 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito. Dessa forma, os instrumentos, os objetos utilizados no crime que serviram para a prática do crime, eles vão acompanhar o inquérito, junto com todos os elementos de prova. Então, o inquérito policial, eu vou ter um relatório e junto com esse relatório, os instrumentos do crime também vão para que eles sejam analisados. Então, eu posso ter, dependendo do caso, a arma ela ser levada para verificação. Então, vai acompanhar o inquérito policial. Artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa sempre que servir de base para uma ou outra. Nós estudamos que o inquérito policial ele não é obrigatório. Então, o inquérito policial, ele sempre acompanha a denúncia? O inquérito policial, ele sempre acompanha a queixa? Não. Ele acompanha sempre que ele servir de base. Porque se não houver necessidade, se o Ministério Público ou o ofendido entenderem que não é o caso de inquérito porque eles têm elementos suficientes, nem inquérito vai ter. Então, muita atenção com o texto do CPP. O inquérito acompanha sempre que servir de base. Artigo 13. Incumbirá ainda a autoridade policial. Autoridade policial, inciso 1. Fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Se o juiz precisar de algo, o juiz vai requisitar que a autoridade policial faça. 2. Realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. O Ministério Público precisar de algo, o juiz precisar de algo, vai ser feita uma requisição para a autoridade policial e ela deve executar. 3. Cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. Muito cuidado. Quando eu falo em prisão, a prisão penal ou ela ocorre em flagrante delito ou por ordem judicial. A autoridade policial ou ela prende uma pessoa em flagrante ou ela efetua a prisão cumprindo uma ordem judicial. Dessa forma, a prisão preventiva ela é uma prisão judicial, ela é uma prisão que depende de decisão judicial. A prisão temporária é uma prisão que depende de decisão judicial. E a autoridade policial ela não decreta a prisão preventiva, ela não decreta a prisão temporária. Olha o que diz o inciso 4, representar acerca da prisão preventiva. Dessa forma, a autoridade policial ela pode prender em flagrante, mas se não for uma situação de flagrante, ela depende de decisão judicial. E quando tiver um caso que cabe prisão preventiva, a autoridade policial ela não decreta, ela representa. Ela representa para o juiz decidir. E se o juiz decretar a prisão preventiva, a autoridade policial cumpre. Ela não decreta. Muito cuidado com esses pontos. Artigo 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Então, o Ministério Público, ele pode requerer a devolução? Pode. Mas se for uma diligência imprescindível, porque tem prazo, e novas diligências, porque se eu for repetir aquilo que já foi feito, eu só vou perder tempo. Artigo 22. No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra,
independentemente de precatórias ou requisições, e bem assim providenciará até que compareça a autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Existem alguns municípios que eles têm uma linha ali divisória que é bem estreita, que acaba um município e já começa o outro. E a autoridade policial de um município, ela está efetuando a investigação e ela precisa entrar um pouco no outro município. Ela vai efetuar essa investigação e não precisa de precatório. Olha o que está dizendo no CPP, não precisa de precatório, cuidado com esse ponto, não precisa de precatório. Artigo 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. Quando a autoridade policial concluir a investigação, ela vai fazer um minucioso relatório e vai encaminhar para o juiz, mas ela também vai oficiar esse Instituto de Estatística. Por quê? Para que seja feito um levantamento. Olha, qual é o crime que está ocorrendo mais? Será que é crime contra o patrimônio? Qual crime contra o patrimônio? Ou é crime contra a vida? E qual é a região? Isso tudo vai interferir nas políticas adotadas pelo ente público. Então, por isso que é encaminhado. 322. Esse 322, ele é muito importante. Cuidado. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas. Se cair na prova, cuidado com este artigo, marca uma estrelinha nele. A autoridade policial, ela pode arbitrar fiança? Sim. Se a pena privativa de liberdade máxima, porque os tipos penais eles têm a pena mínima e a pena máxima, se a pena máxima não passar de 4 anos. Então, numa hipótese de furto simples, que a pena mínima é de 1 e a máxima é de 4, aí ele pode. Agora, quando eu estiver diante de tipos penais que a pena máxima passar de 4 anos, a autoridade policial não pode. Então, a autoridade policial pode arbitrar fiança? Sim, quando a pena privativa de liberdade não for superior a 4 anos. Beleza até aí? Fechou. Estatuto da OAB, artigo 7º. Esse artigo 7º, ele teve uma alteração do Estatuto da OAB em 2019. Então, tome cuidado, porque pode ser que a banca, em alguma questão, ela copie e cole esse inciso. Olha o que diz aí, ó, o inciso 14. São direitos do advogado examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, risca essa partezinha, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade policial, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Observa que o inciso 14 do artigo 7º do Estatuto da OAB, que ele teve um texto alterado em 2019, ele está falando que o advogado, mesmo sem procuração, ele tem acesso aos autos. Se ele tem acesso aos autos, é aquilo que já está autuado, é aquilo que já está no papel, é aquilo que já está documentado. E a gente estudou que a súmula vinculante número 14 do STF, ela diz pra gente que o defensor, ele tem acesso amplo aos elementos que já estão documentados. Mas qual é o importante aqui desse Estatuto da OAB? É que o defensor, ele tem acesso mesmo que ele não tenha procuração. Mesmo sem procuração, ele tem acesso. Cuidado com isso. Lei 12.830. Essa Lei 12.830, ela é importante porque ela trata do indiciamento. Então, além de alguns pontos que nós já falamos sobre indiciamento, ela tem mais alguns assuntos que são cobrados em prova. Então, caiu o inquérito policial, tem que estudar a Lei 12.830 também. Olha o que ela diz. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Artigo 2º. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas do Estado. Então, aquela função, ela é exclusiva do Estado. É por isso que eu tenho a característica do inquérito da oficialidade. O inquérito policial, ele é conduzido por uma autoridade oficial do Estado. Parágrafo 1º. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial,
cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. Isso nós já estudamos. Você sabe que o inquérito policial, ele é chefiado pela autoridade policial, no caso o delegado, chefia o inquérito. Parágrafo 2º. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem a apuração dos fatos. Parágrafo 2º faz referência às diligências. Está tranquilo para ti. Parágrafo 4º. O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, em curso, somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância de procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação. Muito cuidado, este parágrafo 4º ele é cobrado em provas. Porque o delegado de polícia que está efetuando a investigação, o delegado de polícia que é responsável pelo inquérito policial, dentro da estrutura do Poder Executivo, tem alguém hierarquicamente superior a ele. Aí a pergunta é, será que esse alguém superior hierárquico pode avocar, pode tirar a investigação de um delegado e trazer para ele? Será que ele pode fazer isso? Eu posso ter a avocação? Eu posso tirar e trazer para mim? Eu posso fazer isso sim ou não? O código, a lei 12.830, ela fala pra gente que, isso aqui pode acontecer quando o superior hierárquico, em despacho fundamentado, ele falou, eu estou fazendo por motivo de interesse público ou inobservância dos procedimentos. Cuidado com esse artigo, com esse parágrafo. Parágrafo 5º, também é cobrado em provas. A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado. Eles copiam e colam a lei aí, tá? Eles perguntam, pode ter avocação do inquérito? Pode ter? Você sabe as situações que podem. Além disso, segundo o parágrafo 5º, o delegado, ele pode ser removido? Pode, quando tiver um ato fundamentado. Isso é para evitar que um delegado que está sendo responsável por uma investigação, que ele seja retirado de um caso, só para poder atender interesses escusos, tá? Parágrafo 6º. O indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. Nós estudamos, né? E você sabe que o indiciamento, ele não ocorre na fase do processo, ele ocorre na fase de investigação. Artigo 3º. O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em direito, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e os advogados. Ponto. Aí. Sobre inquérito policial, olha, não tem como você errar. Agora, o que você tem que fazer? Nós estamos concluindo os vídeos sobre inquérito policial. Agora você, se ainda não fez, você precisa pegar o material em PDF e ler o material em PDF. Você tem que ler. E em seguida, vá resolver questões. Só que no caderno de questões eu coloquei muitas questões para vocês. Tem muitas. Coloquei mais de 100 questões. Você não precisa resolver todas as 100 questões. Resolva uma determinada quantidade. Resolve 10, 15, 20, aí vai para outro tema, aí depois você volta para cá para resolver mais 10, 15, 20 e tem mais, você precisa revisar o assunto. E nos vídeos você verificou que eu fiz esquemas de quadro e vocês têm acesso a todas as fotos do quadro. Você tem dois caminhos. Primeiro, pega esses esquemas e lê. Ou então, se você estiver diante de um dia lá que, sabe, você não está conseguindo ler, você não está conseguindo se concentrar, pega o teu esquema e passa limpo à mão. É importante que você escreva. Porque quando você passa limpo à mão, você vai estar automaticamente revisando. E a revisão, ela é fundamental. E um assunto que é complexo e ele é grande, cheio de detalhes, eu procurei ao máximo sintetizar, simplificar, para que você tenha o melhor resultado possível.